Olá, Brasil, a santa paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus. Prepare o seu coração. Orar por você, pela sua família, pela sua saúde, pela sua vida financeira. E se você puder orar por mim também, por nós, pela obra, né? Agora mesmo estou vivendo uma luta muito grande, muito grande. Mais um processo contra mim, mais uma humilhação. E isso porque eu disse no ar que não bato cabeça para demônio. Simplesmente eu falei isso, eu não bato cabeça para demônio. E não bato mesmo. Nem para demônio, nem para homem. Eu não bato cabeça para demônio e nem para homem. Posso ser preso, posso ser morto, posso ser arrastado na rua, como os apóstolos foram, nas praças. Mas eu não bato cabeça para demônio, não. Eu só bato para Deus. Eu só me curvo diante de Deus. Façam o que quiserem fazer comigo. Me humilhem, me prendam, me processem, façam o que quiserem, tá? E interessante que essas mesmas pessoas ficam observando as sátiras, as zombarias, as humilhações contra a igreja evangélica. Chamam a gente de ladrão, o outro me chamou de negro safado, preto safado, não aconteceu nada com ele. O outro me chamou no Facebook assim, de preto safado. Ou seja, não é racismo, não é crime? E a justiça, fica onde nisso aí? Justiça é de Deus. Justiça é de Deus, Deus não falha, você vai ver. Aí ninguém no Ministério Público, ninguém faz nada. O outro me chamou, está lá gravado. Né? E humilha, e fazem filmes zombando da nossa igreja, zombando do nosso Deus, do Cristo. Aí não, aí é diversão. Fazem carnaval arrastando a imagem, dizendo que é Jesus, humilhando. Então, Deus está no controle de tudo e o preço é alto. Esses vão pagar o preço, mas aí entregar na mão de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido, maravilhoso Deus, nós entramos em oração na Tua presença, Pai. Tua palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Às vezes, eu confesso, é difícil, Senhor. Nós somos pequenos demais. Homens muito maiores que nós pediram a morte, pediram o fim, dormiam e desejavam não acordar nunca mais. Às vezes ocorre isso conosco, comigo particularmente. Eu confesso que às vezes quando vou dormir, Pai, desejo não acordar mais. Porque, como teu servo, o apóstolo Paulo, quando a luta machuca, judia, maltrata, nós não temos neste mundo em quem nos apoiar. Só podemos apoiar no Senhor, refugiar no Senhor. Então tem misericórdia de nós, da igreja, do ministério, da nossa vida, da vida do teu povo que está tão aflito, tão maltratado, tão prejudicado. Toca na vida do teu povo, Senhor. Daqueles que estão desesperados, com problemas na saúde, na família, no casamento, na vida financeira, espirituais. Aqueles que estão no limite de tudo, dos seus recursos. Talvez sem forças, Pai, para reagir, para suportar. Se conosco às vezes bate o cansaço, a angústia, a tristeza, imagina nós que somos as primícias da Tua obra. Imagina aqueles que pouco te conhecem, que estão agora com filhos no hospital, no presídio, uma porta fechada e endividados, sem ter o que comer, o que oferecer para os filhos.
a criatura que não tem quem se segurar, Senhor. Como ela não tem nada para oferecer à sociedade, é como se ela não existisse. O mundo, ele nos trata de acordo com o que valemos. Se nada temos, então não valemos nada para eles. Mas para o Senhor é diferente. Nós saímos do Senhor, de dentro do seu fôlego de vida. Socorra essa criaturinha maltratada, Pai, angustiada, sozinha, triste, abatida, com muitas dores e muitas preocupações, angústias e desespero, sofrimento. Manifesta o teu grandioso poder na vida dela para livrá-la, eu te peço. Eu oro também pelos dizimistas da obra, os patrocinadores. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Meu Deus, prospera a vida dos dizimistas, os que sustentam a tua obra, os ofertantes, os que detêm o carnezinho. Levanta um exército sobre modo grande para tirar a tua igreja da situação em que se encontra. Consagra esta água e quem beber receba vida. Proteja o teu povo, proteja essa nação. Proteja e dê sabedoria ao teu povo nas escolhas, Pai. Porque as nossas escolhas conscientes retratam e revelam o nosso caráter. Então dê sabedoria, orienta o teu povo. Eu te peço, abençoa o nosso presidente, abençoa as nossas autoridades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba d'água abençoada agora. Graças a Deus. Vamos prosseguindo então. Você pode participar desse programa ajudando na manutenção, né? Nós estamos chamando uma multidão, um exército para honrar com 153, que é a oferta da pesca maravilhosa. Então você pode, através do seu celular, de um aplicativo ou diretamente no caixa, enfim, da melhor forma, né? Da forma que você quiser achar melhor, contribuir com a obra, investir na obra. Se você puder ajudar com 100, com 50 reais também, faça isso com alegria no coração, tá bom? Eu queria chamar a atenção dos pastores e bispos e pastoras e missionárias e obreiros, povo de Deus, frequentadores, membros, para a palavra de Deus que está em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Diz assim: a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Biblicamente falando, a palavra doutrina quer dizer ensinamento. Doutrina não tem a ver com vestes, com roupas longas, enfim, costumes de homens. Doutrina é ensinamento, a tradução da palavra doutrina. E o apóstolo Paulo, ele estava na fase mais difícil da vida dele. Na verdade, estava para morrer já, para ser morto, ser assassinado. E ele tinha consciência disso. Ele sofreu muitos processos, muitas humilhações, prisões. Naquele exato momento ele estava preso, esperando a morte, o martírio, né? E ele então exorta aos cristãos, homens e mulheres de Deus que fazem a obra, dizendo: conjuro-te perante Deus. É chamar para si alguém, né? Esse conjurar. Aí diz assim, que há de julgar vivos e mortos. Quer dizer, não tem essa de morreu, acabou, não.
Todos nós seremos julgados por Deus um dia. Você vai ser julgado e eu vou ser julgado. Talvez na ignorância, na falta de conhecimento, né? Porque a ignorância não é nada pejorativo. Todos nós somos ignorantes em algum assunto. Você talvez conheça determinados assuntos e outros não. Os que você não conhece, você é ignorante. Né? Relativo a esses assuntos, você é ignorante. Como eu. Eu sou ignorante em muitos assuntos. Ou seja, falta de conhecimento. Então você não se preocupa em criar um vínculo, uma ligação com Deus, uma aliança, porque você acha que morreu, acabou tudo. Não, ao contrário, aí que começa tudo. Aí é que começa, porque o homem é eterno. O nosso espírito, a nossa alma. Então a palavra diz assim, Deus há de julgar, no versículo 1, 2 Timóteo 4:1, vivos e mortos. Quem morreu vai ser julgado ainda por Deus. E nós que estamos vivos também seremos julgados. E é diferente do julgamento aqui da terra, feito por homens que têm tendências, né? Não é uma regra, não vou generalizar. Só que hoje em dia a grande maioria dança conforme a música. Infelizmente. Infelizmente. É só você ver criminosos com muita liberdade para fazer o que querem no país e no mundo. Criminosos réu confessos. Então, a justiça de Deus é diferente. Deus vai julgar vivos e mortos, vai dar a cada um segundo as suas obras. Presta atenção, pastor, bispo, obreiro, pastor, missionária. Isso é para todos nós. Ele não vai julgar só o pastor, ele vai julgar todo mundo. Você. Mas eu não sou nem da igreja, você será julgado também. Então, continuando, diz assim, isso é para nós, prega a palavra. Insta. Esse insta quer dizer, persista na palavra, na pregação, insista. Não desiste. Porque eu já ouvi muitos crentes, muitas igrejas, muitos pregadores falarem, não deve insistir não. Aliás, o diabo criou um ditado, uma situação, religião, futebol e política não se discute. Aí colocou junto a religião. Eu até concordo que política e futebol você não deva discutir. Mas, segundo a Bíblia, a palavra de Deus tem que ser pregada a todo custo. Você pode me ameaçar, você pode me processar, você pode me perseguir, me xingar, me maltratar como tem feito. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus até morrer. Eu vou continuar pregando. Eu pago o preço que for, mas eu não vou parar de pregar. Então você que quer fazer alguma coisa contra mim, faça logo. Jesus falou isso, quando queriam pegá-lo, prendê-lo. O que vocês tiverem que fazer, faça. Então você que quer fazer algo contra mim, faça. Porque eu não vou deixar de pregar, não vou deixar de ensinar a verdade. Eu fui chamado para isso. Eu não estou preocupado com a minha vida. A pregação da palavra, o esclarecimento do reino de Deus, o ensinamento, vale muito mais que a minha vida aqui na terra. Vale muito mais que a minha alegria, que o meu bem-estar. Eu vou pregar com lágrimas, com dor, com sofrimento, com humilhação. Eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra. Com traições, muitas traições, eu vou pregar a palavra. Porque eu fui chamado para isso. E a recomendação é, insista na pregação da palavra. Persista, versículo 2. Quer seja oportuno, quer não. Olha só, não tem essa de, não vou pregar porque fulano não gosta, não interessa não. Goste ou não você, seja quem for. Seja você autoridade ou não, goste ou não do que eu prego, eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra. Eu trabalho para Deus. E é a palavra que salva, que transforma, que liberta, que cura, que restaura vidas. E eu tenho testemunho para isso. Eu tenho resultados, e muitos resultados. Eu tenho gente que chegou na igreja
no fim da vida, com tumores. Aliás, nós vimos esses dias aí, um casalzinho lá de Minas Gerais, ele comia, o tumor perfurou a garganta dele ali. Ele comia, a comida saía por ali. E 3 meses, ele veio, ouviu a palavra e recebeu o toque da imposição de mãos. E ele voltou agora 3 meses depois, só tem a marca, o sinal fechou, para surpresa da ciência, da medicina. E crianças e outros, né? Também teve uma mãe que levou o filho estava morto também, clamou. E levou no último domingo. Então nós temos visto os resultados e famílias inteiras restauradas. E nós continuamos insistindo. Já houve quem me dissesse, apóstolo, por que você não para com isso? Eu não posso parar. Eu estou pregando a palavra. Eu tenho que mostrar o que é certo e o que é errado, o que é maligno e o que é benigno. O que é Deus e o que é demônio. O que é demônio, a Bíblia mostra, eu tenho falado. E o que é Deus, eu tenho mostrado. Peça a esses seguidores de Satanás mostrar o que eu mostro. Peça para os seguidores do diabo, os que batem cabeça para Satanás, para mostrar o que eu mostro, o resultado. Peça para eles. Peça para os seguidores de Baal, do inferno, para mostrar o que eu mostro. Eles não conseguem mostrar. E eu continuo mostrando os resultados. São dezenas, centenas de médicos que mandam com carimbo e assinatura, com CRM e assinatura. Pessoas para a gente orar, para Deus restaurar. E Deus restaura. Então, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra. Tenha ou não oportunidade, prega a palavra, diz a Bíblia. Continuando, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fábula é conversa fiada, história para boi dormir, né? Aquilo que não é verdadeiro. Pois haverá tempo, versículo 3, em que não suportarão a sã doutrina. Eu disse para você no começo o que é doutrina. Você sabe que é uma coisa sã, é uma coisa saudável, verdadeira, com saúde. Né? Uma pessoa sã é uma pessoa saudável. A sã doutrina, doutrina sã é um ensinamento verdadeiro, eficaz, tá? que transforma. Eu no último domingo, eu recebi ali dezenas de ex-presidiários, ex-drogados, ex-criminosos, dezenas. Eu tinha muitos ali, até com uma faixa, agradecendo a Deus pela existência da Igreja Mundial, do poder de Deus, se eu não me engano, né? Se tiver a imagem, os ex-drogados, ex-criminosos, ex-sequestradores, ex-assassinos, enfim, todo tipo de gente que se arrepende hoje. Eu digo ex porque hoje são homens de bem, do bem. Pagaram a sua dívida com a justiça e se arrependeram e foram perdoados por Deus e hoje estão servindo a Deus. Quanto é que vale isso? Qual é o preço? Isso aí não tem preço. Então isso é graças à insistência na pregação do Evangelho, a persistência, a perseverança, né? Então tinha ali muitos que poderiam estar sequestrando esses aí que perseguem a obra, não estão porque Deus os transformou. Então o mundo jaz no maligno, o sofrimento é grande da parte da gente para pregar a palavra. Então muitos, né, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o ensinamento verdadeiro, são, eficaz. E é o que está ocorrendo. Eles não suportam o ensinamento verdadeiro, a sã doutrina. Eles se cercam de fábulas, conversas fiadas, né? Demônios fingindo serem anjos de luz e enganando as pessoas. Então o versículo 4 diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, que era um pregador, tu, porém, sê sóbrio,
em todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Que coisa extraordinária para nós pastores, né? O apóstolo Paulo fala assim para o Timóteo, não é só para o Timóteo, para nós, né? Principalmente para nós hoje, né? Tu, porém, ser sóbrio, ou seja, sabe o que está fazendo, né? O que esteja fazendo, em todas as coisas e suporta a sã doutrina, suporta as aflições. Quando Paulo ele recomenda a Timóteo para suportar as aflições, ao mesmo tempo que ele diz para não desistir, ele está dizendo que ele está sugerindo que as aflições elas são necessárias. Elas vêm, elas virão. E o pastor, o bispo, enfim, eu, todos nós, temos que ter essa consciência de que em algum momento teremos aflições. Aflição é aquela angústia mesmo, aquela tristeza, aquele cansaço, sabe? Aquela decepção, frustração, sentimento de humilhação, de impotência. E esse suportar as aflições é não desistir, é não parar pelo caminho, que dá vontade às vezes. Um país injusto como esse, dá vontade de mudar do país, de sair fora daqui. Com tanta injustiça, e a gente observa a nossa massa humana que poderia mudar as coisas, os rumos das coisas. Vende a primogenitura por um prato de lentilha, como Isaú. Então é muito difícil. É muito difícil. O povo tem consciência, tem a verdade nas mãos, tá? Na consciência. Mesmo assim, opta pela mentira, pelo mentiroso, pelo endemoniado. É assim. Infelizmente. E aí diz assim, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Continuando no versículo 6, diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aí no versículo 6 ele fala da vida, do estágio, enfim, do momento dele. Paulo estava no momento da morte, do sacrifício, quando ele diz que eu estou sendo oferecido por libação, a tradução disso aí, eu estou sendo oferecido por sacrifício pelo Evangelho. Ele foi sentenciado, né, de morte. Imagina você, né? Qual foi o mal que o apóstolo Paulo fez? Nenhum. Ele curou, ele libertou pessoas, ele até ressuscitou mortos. Isso tudo em nome de Jesus Cristo. E ele hoje é conhecido ainda em todo o mundo. A história dele, até filmes fizeram. Né? E ele só fez o bem, é exemplo. Isso depois da transformação, né? Quando Cristo o alcançou, o chamou. É exemplo do que fez o Senhor Jesus. Ele foi o apóstolo que melhor executou o projeto de Deus, o plano de Deus. E ele disse, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, ou seja, por sacrifício, holocausto, oferta de sacrifício. Ele estava preso quando escreveu essa carta para Timóteo e estava abandonado por todos, você vai ver a seguir. Aí ele diz assim, ó, a consciência dele estava tranquila, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O nosso prêmio, na verdade, a nossa coroa, a nossa linha de chegada é combater o bom combate, completar a carreira, guardando a fé. Essa é a nossa missão. O que Deus espera de nós é isso, é que guardemos a fé, é que levemos adiante, a cabo a nossa missão, né? E custe o que custar, com aflição, com injustiças, com processos, com
humilhações, com tudo. Porque nós vamos pagar um preço se deixarmos a sã doutrina, a obra de Deus. Esses que estão contra vão pagar, isso aí é fatal, isso aí ninguém escapa. Isso aí não tem dinheiro, não tem canetada, não tem carteirada, não tem nada que pensa. Aliás, lá no céu não tem carteirada e nem jeitinho, nem envelopinho com propina, não. Lá não. Lá não adianta vir com mensalão, com valeroduto, né? Lá não adianta vir com essas coisas aí, lava-jato, esse negócio aí de... Essas propinas, esses escândalos, essas compras de favores, né? De sentença, lá não adianta não, lá não existe isso. Não, lá ninguém compra. Lá é o justo juiz. Lá o preço vai ser pago, o julgamento vai ser executado. A sentença vai ser dada, vai ser executada. Lá não tem preço, até porque Deus é dono de tudo e não precisa de nada. Deus é incorruptível. Deus não se corrompe. O homem não tem nada para oferecer, Deus é dono de tudo. Lá não tem carteirada, não tem nada disso. Não tem jeitinho. Não. Lá o Senhor vai dar a sentença e pronto. Versículo 9. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, ele fala para Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que coisa interessante. Paulo, na prisão, na cela, esperando a morte, né? Já estava com as horas contadas. Ele demonstra muita preocupação com o ministério, com o evangelho. E ele fala para Timóteo, procura vir depressa ter comigo. Esse depressa sugere, se você demorar, quando chegar aqui já me mataram, já deceparam a minha cabeça. Que está marcado o meu sacrifício. Já estou sendo entregue por oferta de libação, ele disse, por libação. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado... Demas era um companheiro dele, um pastor que trabalhava com ele, ajudando. E aí não suportou a pressão e o abandonou. Eu já fui abandonado por muitos. Eu perdi a conta já de quantos me abandonaram, principalmente nos momentos difíceis, mais difíceis. E mesmo agora caminha para isso. Né? O que eu estou vivendo, estou passando, e as angústias, o desespero, é natural que alguns venham se afastar, porque não vão suportar. Porque é muito fácil no auge, nas vacas gordas, na abundância, quando a igreja está folgada, é muito fácil ver gente dedicada. Mas uma hora dessas, aí sim, Deus permite exatamente, é como o abano, a peneira para a escolha do arroz. Lá na roça minha mãe tinha uma peneira chamada abano. Ela passava, aqueles quebradinhos, eles vazavam. Só ficavam os selecionáveis, os que prestavam para cozinhar. Então, às vezes somos peneirados na obra. Deus permite isso para que fique só os que são realmente, os que prestam, né? Para o alimento, ou seja, para a obra. E os mais fracos, e os traidores, e os enganadores vão deixando pelo caminho, vão ficando. Então isso faz parte. E Paulo foi abandonado. Aí eu pergunto, quando Paulo estava no auge, onde ele chegava? Ele chegava, tinha multidões esperando por ele, e milagres aconteciam, e conversões, e batismo. E aí tinha muitos junto com ele. Mas naquele exato momento, na prisão dele, ele foi abandonado. E o Demas, né, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque o Demas me deixou.
tendo amado o presente século. O mundo desviou-se da palavra, deixou de pregar a palavra. Foi para o mundo, voltou para o mundo. Né? E aí fala dos outros, ó. Ele fala de um por um aqui, ó. Né? Ele diz assim, ó, Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Tinha um que chamava Crescente, o nome diferente era Crescente, foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. O Lucas era um médico. O Lucas era um discípulo que era médico. Olha que coisa interessante. E como Paulo, ele carregava uma sequela, eu até acho que Deus, na minha opinião, né, na minha insignificância, pequenez, eu tenho comigo um pensamento que, para que ele não esquecesse a marca daquele encontro que ele teve com Jesus, Paulo tinha uma deficiência visual, ele enxergava muito pouco, tá? Ele tinha alguns problemas e, em consequência daquela queda que ele teve, e Jesus o cegou, né, quando ele caiu do cavalo, ele viu aquela luz forte. A luz de Jesus foi tão intensa que causou escuridão na vista dele, cegou. Ele voltou a ver, mas não totalmente. Tá? Ele fazia obra, ele fazia maravilhas em nome de Jesus, mas sempre tinha aquela deficiência. Então, Lucas dava assistência, inclusive, na saúde dele. Aí ele disse, Lucas está comigo, só restou Lucas, né, com ele, que era um discípulo e era um médico, né? Toma contigo Marcos e traz, eu gostava do Marcos, ó. Já viu o Evangelho segundo São Marcos? Foi o Marcos que escreveu, né? Aí é companheiro de Lucas. E traz, pois é útil para o ministério. Aí foi falando de todos aqui. Pediu para trazer a capa, os livros, os pergaminhos. Aí no versículo 14 ele diz assim, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, um perseguidor, eu também tenho aqui no Brasil. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Olha que coisa, que tristeza, né? Puxa, fiquei até emocionado agora. O Paulo era muito maior do que eu. Muito maior. E é claro que o ministério dele era sobrava em relação ao meu. Eu não posso reclamar em relação às multidões, porque onde eu tenho ido, Deus tem botado multidões. Mas Paulo não se compara comigo, nem com nenhum hoje aqui na terra. E ele estava tão sozinho, tão solitário, né? E ele fala de um tal de Alexandre, um perseguidor, né? Esse nome é familiar, né? Alexandre, né? E ele fala de um tal de Alexandre, que o perseguia na época, né? Perseguia muita obra e que jogou ele na prisão várias vezes. E interessante que insistia, ele pregou a palavra para ele, não aceitou. E ele recomendou Timóteo, guarda-te também dele, né? Pois resistiu fortemente à nossa palavra. Na minha primeira defesa, quer dizer, julgamento, Paulo ele reclamava de não ter tido um advogado e testemunhas que pudessem chegar lá, olha, eu mesmo fui curado através da oração dele, né? Eu digo que eu sou um privilegiado, porque na minha defesa relativa a essa semente mágica que me acusaram, que o Ministério Público me acusou, porque o Ministério Público pode acusar quem ele quiser, né? Eu discordo dessa legislação, porque eu até acho que deveria acusar, mas em provando a inocência, então eles deveriam pagar o preço. Essa é a minha opinião. Eu às vezes tive vontade de virar um parlamentar para fazer essa lei, depois eu saio. Fazer e aprovar. Acusa, mas se estiver errado, paga o preço, as consequências. Porque joga o nome da gente no lixo, a imprensa coloca lá, e depois ninguém paga os danos. Ninguém paga os danos. Acusa e fica por isso mesmo, e depois? E agora que provou que era mentira, que era falsidade, que foi editado, adulterado o vídeo, e o próprio Ministério Público mandou arquivar. O mesmo Ministério Público me acusou, mandou arquivar, e agora? Quem vai pagar as consequências? Quem vai arcar com as consequências? Então,
Quer acusar, acusa. Mas e depois que provar que está errado? O acusador está errado, como é que fica? Então acontecia naquele tempo também. Está errado isso. Está errado isso. E o meu nome, como é que fica? Como é que fica isso? Como é que fica? Aí, olha como é que é a obra de Deus. Né? Esse tal de Alexandre perseguiu o apóstolo Paulo. E ele disse, ele insistiu, na minha primeira defesa no julgamento, ninguém foi. Ele foi sozinho. O juiz perguntou, cadê as testemunhas de Paulo? Nenhuma. Contra? Várias. Mentindo. E o apóstolo Paulo foi condenado à morte por causa disso, porque ele não tinha nenhuma testemunha a favor. Não tinha um advogado. Ele não tinha ninguém. Mas Deus não era com ele? Era. Mas Deus já queria mesmo levá-lo para a glória. Por isso que eu não tenho medo do que fazem comigo, estão fazendo e armando, porque quando Deus quiser me levar, Ele leva. Minha pátria não é aqui. Minha pátria não é aqui. Quando Deus quiser me levar, Ele leva. Enquanto Ele não levar, eu vou insistir, vou pregar a palavra, o reino de Deus e ajudar pessoas. Tá? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Ele estava até rogando por eles, que para Deus não botar em conta isso. Mas não tem jeito, né? Aí diz assim, mas o Senhor me assistiu. Olha que coisa maravilhosa. Ele me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa. Eu amo essa carta, sabia? E esse texto. Paulo, ele estava para morrer, mas estava bem consciente da missão cumprida, do trabalho levado a cabo. E é isso. Né? Os bispos, para juízo dos bispos, para ciência, perdão, de bispos e pastores e obreiros, eu tenho sido bastante maltratado por Ministério Público, pela Justiça, por tantas coisas. Né? Agora mesmo, o último processo é porque eu disse que não bato cabeça para demônio. Aqueles que defendem o demônio estão me processando. E eles têm o poder. Né? Só para a ciência do meu povo. Então, quem quiser orar por mim. Né? E eu ainda sou um privilegiado, né? Que se eu convocar testemunhas, eu acho que não cabe, não, no tribunal. Se o juiz permitir eu levar o tanto que eu quiser, eu posso botar 1 milhão de testemunhas. Mas é assim mesmo, faz parte. Eu agradeço a Deus pela obra, pelo ministério, pela sabedoria da palavra que o Senhor me dá. Por tudo, Senhor. Eu não tenho condições de falar nada em público. Eu não sou dotado de ensinos, de conhecimentos. Não, Pai. Sou pequeno demais. Sou desprovido de recursos, sejam eles intelectuais, culturais. Mas o Senhor sempre me dá a palavra. Abençoa os seus filhos, a igreja, cuida dela. Cuida de todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bíblia d'água abençoada. Quero mandar um beijo lá para a África e dizer que domingo estaremos, se Deus quiser, em Angola, Luanda, tá bom? Às 10 da manhã, e será transmitido para o mundo inteiro ao vivo. Deus abençoe, ajude essa obra, ajude esse ministério. Fique em paz.